Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Você que esperou a semana toda, ansiosamente, por mais uma edição disso aqui, do Crente Pode? Cá Cá estamos estamos nós, nós. com a edição pra lá de polêmica, como sempre. Ou não? Sempre é É um polêmico. pouco polêmico Mas a esse gente tema, é um pouco é polêmico. apaziguador, né, cara? Sim, sim. Acho que a nossa marca É, é que a gente tenta, pega um assunto né, bombástico e desativa a bomba. desativa. Então vai ser de boa. Vocês vão ver que é Tranquilão, tranquilaço. tranquilão, Ou tranquilão. não. Ou então posso chegar aqui E ativar a bomba ativar. e explodir tudo. Brincando, a gente não faz isso não. Ou faz. Bom, o tema de hoje nós iremos falar de nada mais, nada menos que. Fala aí, Thiago. Trocar de igreja. Hum. Será que é uma coisa válida? Será que Deus permite que eu troque de igreja? E se sim, quando fazer E isso? quando fazer isso? Qual motivo é um motivo válido para eu trocar de É, igreja? Lembrando que a gente não vai dar respostas definitivas, é só nossa experiência sim. e também tentar buscar nossa base, né, para falar sobre esse assunto. Uhum. Mas cada um vai ter um momento de vida, uma visão sobre o assunto. E é muito interessante que você pode agora começar a comentar aqui nos comentários do YouTube ou no nosso Instagram, @crentepod. Aproveita e segue a gente lá. Isso. E manda sua mensagem no direct, conversa com a gente, escreve nos comentários do YouTube. Faz o que você achar melhor para trocar uma ideia com a gente, que sempre vai ser válido. E assim, eu quero já começar dizendo o seguinte: tudo na vida tem um prazo determinado. Pode ser que esse prazo seja sua vida inteira, Uhum. mas tem um prazo determinado. E assim, eu acredito que Deus ele vá plantar a gente em alguns lugares específicos para que a gente frutifique nesses lugares. Uhum. E em algum determinado momento vai chegar uma hora em que você não está mais frutificando naquele lugar. E aí é o momento de talvez você pensar em trocar. Então, já vou deixar logo um spoiler da minha ideia, é sobre frutos. A única desculpa que você poderia usar para trocar de igreja. E você, Marcelo, o que você já poderia dizer para iniciar nossos trabalhos? Então, cara, eu não sei se eu vou conseguir falar muito sobre o assunto porque eu não tive tantas andanças assim Ah, por mas já várias trocou de igreja? igrejas. Não, claro, claro, Você já claro. foi membro de quantas igrejas? Eu acho que uma, duas, três, quatro Sabe igrejas. quantas igrejas eu fui membro? Hum. Duas. Eu fui da nossa igreja onde a gente está agora, saí por Quando 10 criança. anos, não, até os 18. Então, quando criança. De criança até os 18. Uhum, Saí aos 18 e fui para uma outra igreja. uhum, Nessa igreja eu fiquei 10 anos, conheci Sara, me casei, fui ao ministério, aí uhum, lá encerrou nosso tempo, a gente saiu de lá e voltei para a igreja onde a gente uhum, iniciou o trabalho. uhum. Então, assim, só duas igrejas. Então, talvez eu tivesse menos do que você para falar, mas. Mas o detalhe todo é que a gente quer um motivo de sair, né? É, Dentro da minha experiência, os motivos que eu tive para sair foi por mudança, por mudança, meu também, uma parte, sim. entendeu? Porque na minha infância eu congreguei em Bangu, Aham. né? E aí na minha adolescência nós nos mudamos para o Nordeste, para Uhum. Pernambuco, né? E aí, ao mudar para lá, eu congreguei na igreja de lá, né? E aí, quando eu voltei para o Rio, eu, né, acabei indo para uma outra igreja porque quando eu voltei para o Rio, eu não fui para Bangu, eu vim para a área aqui de Campo Grande. Aham. Aí ficou Então já próximo de fiquei, casa. aí tive que frequentar igrejas por Campo Grande. Então eu Uhum. já fui para uma outra igreja. E depois eu fui para uma outra igreja e agora nessa, Pô, entendeu? então a gente percebeu que esse não é o nosso lugar de fala. Tá encerrado então o episódio, galera.
Valeu, Valeu. galera. Um Até mais abraço. A ver. gente, Até mais ver, a não. gente, a gente, a gente não tem experiência pra falar. Tô Não, mas zoando. vamos conversar sobre. Vamos conversar sobre. Muitas pessoas às vezes saem das igrejas por motivo de briga, Uhum, entendeu? uhum, Cara, é um motivo às vezes justo. A gente vê na Bíblia que existiram discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, que discutiram, divergiram de opinião e acabaram se afastando, uhum, entendeu? Para não machucar mais um ao outro, para não uhum, ter uma briga maior, acabaram se afastando e cada um fazendo a obra de Deus em um determinado lugar. Eu acho isso ok, entendeu? Desde que você tenha maturidade para entender que, ó, o nosso objetivo é produzir frutos, é pregar Jesus, é ajudar as outras pessoas. Então a gente não vai conseguir ajudar discordando. Então vamos cada um fazer uma coisa num lugar separado para que a gente juntos, né, somando, vamos dizer assim, uhum, os uhum, nossos trabalhos, mesmo que à uhum, distância, a gente consiga fazer algo para o reino de Deus. E é ótimo. Para mim, uhum, se tiver essa maturidade, ok. O grande problema é que às vezes as pessoas se magoam muito e saem brigadas assim, né? Na uhum, loucura. uhum. Porque a conta certa a ser feita é sempre a de adição e multiplicação. Uhum. Quando você começa a dividir muito e começa a subtrair muito, É. não é legal, Uhum. né? Então, quando as opiniões são divididas, muito Sim. divididas, né? E quando há subtração de algumas coisas que você, poxa, não, isso aqui. Então você já começa a não se sentir à vontade na Uhum. casa, Uhum. né? E aí você acaba tendo assim Mas quando você não está produzindo frutos, né? Vamos dizer assim. Que acontece em casos de haver divergência de opiniões, e aí é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente precisa ser maduro para saber lidar com opiniões diferentes, diferentes e tudo mais, diferentes. e mesmo assim continuar caminhando junto com Sim, essas pessoas. sim, sim. Eu acho que o objetivo da igreja é esse, né? Ter várias pessoas de vários lugares diferentes, posições sociais diferentes, visões de mundo diferentes, e juntos a gente poder fazer alguma coisa para o reino de Deus, Uhum, mesmo pensando tão diferente assim. uhum, A cada um dá a sua contribuição. Então, assim, se tá produzindo fruto e se não tá te matando, uhum, sendo sincero assim, porque uhum. não adianta você estar produzindo um fruto que vai ser jogado no fogo depois e vai queimar. Sim, 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 Entendeu? sim. Se produzir um fruto para a eternidade, que, poxa, por mais que seja sofrido, doído, que te traga dano, mas que vá produzir um fruto perfeito diante de Deus, aí beleza. Mas se for alguma coisa que, pô, só pelo teu ego, pela tua vontade, aí melhor parar por aí e refletir melhor sobre a sua vida. Eu acho que essa coisa do ser maduro é muito importante no meio cristão, cara. É. Porque a falta de maturidade no meio cristão tem feito com que as pessoas virem o crente que eu citei na minha abertura, o crente macaco. Ele fica pulando de galho em galho. E esse galho é nada mais nada menos que igreja. Pulando de igreja em igreja É. porque ele não é maduro o suficiente para ouvir um não, É. para ouvir uma opinião diferente da dele. Uhum. E isso, muitas das vezes, é motivo para que as pessoas saiam da igreja. Pô, E aí eu acho falta de maturidade, com certeza. entendeu? Porque, cara, eu particularmente passei por diversas situações nas igrejas que eu frequentei, né? E que, pô, tem hora que dá uma vontade, cara. Tipo assim, cara, de boa. E eu vou sair daqui, eu vou, Uhum. vou chutar o balde e É. tal. Mas ao mesmo tempo você pensa que você está fazendo um trabalho, você tá cultivando, você tá regando, você está fazendo algo ali que precisa ser terminado aquele trabalho para que o fruto É. apareça e continue ali e tal. Uhum. Então, assim, eu acho que existe um momento que talvez chegue esse momento em que você vá sair, que você vá partir para outros lugares, mas que nem sempre a gente acha o time. Acho que a gente às vezes se perde no time na hora de É. sair e sai assim, Sim. de bobeira. Sim. Mas Deus está nessas más decisões também, eu acredito. Deus age nas nossas vidas, mesmo nas nossas más decisões.
Várias vezes a gente se defronta com coisas que a gente fez por impulso e acabou esse impulso se tornando em algo bom. Às vezes o impulso se tornou algo ruim que nos trouxe lição, às vezes o impulso foi algo ruim e trouxe um dano inacreditável e a gente passa a refletir. Então, Uhum. assim, a gente sabe que Deus, ele é perfeito. E ele vai trabalhar na nossa vida independente dos nossos erros, fracassos, pecados, falhas e impulsos, principalmente nesse caso, né? Ah, sentiu mal, aborrecido, chateado, vou sair da igreja, vou para um outro lugar que vai me tratar bem, não tive maturidade, né? No caso, Uhum. não Uhum. tive maturidade. Eu acredito que Deus possa agir na sua vida e transformar isso numa lição, num propósito, em alguma coisa boa, apesar da sua imaturidade. Porque a gente também, assim, sinceramente, né? Você estava falando, a gente normalmente age por impulso e perde o time. Uhum. Não dá pra gente cobrar nem de nós mesmos, nem dos nossos ouvintes, nem de ninguém da igreja, maturidade completa. A gente está num aprendizado. Não sei se você concorda comigo. Uhum. A gente está numa caminhada. Nessa caminhada a gente vai ser imaturo mesmo. Nessa Uhum. caminhada a gente vai tropeçar, vai falhar, vai. Eu espero isso, por exemplo, dos jovens que a gente tem na igreja. Uhum. Eles vão fracassar em algum momento, vão vacilar, vão querer chutar o balde, vão chutar o balde, inclusive. A gente espera que hajam esses momentos, porque são pessoas com aquele momento ainda de decisão na vida de aprendizado. Dos idosos, a mesma coisa. Você pode estar com 100 anos, mas às vezes o teu processo de aprendizado não está completo, porque você Uhum. só para de aprender no momento que você morre. Uhum. Enquanto você está vivo, você está absorvendo, aprendendo, vendo novas coisas. E quando você começa a negar muito o aprendizado, negar muito o conhecimento, negar muitas informações que estão chegando, você fica meio bitolado. Então, assim, tudo na vida é para você se desenvolver, aprender, melhorar. Não dá para cobrar que a pessoa esteja 100% em plena compreensão das suas forças de autoconhecimento e tudo mais, 100% do tempo. Mas dá para cobrar que ela aprenda, se desenvolva, melhore. E esses processos que a gente passa na igreja, de ouvir não, de querer chutar o balde, de querer sair, de querer mudar de igreja e tudo mais, são processos que nos fazem aprender. Talvez, como aconteceu no nosso caso, a gente nunca tenha realmente mudado de igreja Uhum. por conta de nada disso, apenas porque Deus realmente orientou, porque Deus realmente mostrou que aqui não dá mais para frutificar da forma que eu quero, então você vai para outro lugar que eu vou te mostrar. Às vezes na nossa vida foi assim, mas na vida de outras pessoas não. Às vezes já saiu de igreja por impulso, ou tá agora nesse momento pensando em sair de uma igreja e ir para outra, ou às vezes até sair da igreja de vez, porque passou por algum momento de indecisão, de impulso, de negação, sei lá. Uhum. Então, assim, o nosso papel aqui talvez seja te ajudar nesse seu momento. Se você está pensando, e aí a minha resposta vai nesse sentido. Se você está pensando em mudar de igreja por qualquer outro motivo que não seja frutificar melhor, eu te aconselharia a pensar melhor. Entende? Talvez na sua igreja você entenda que há, há uma imposição de regras, há uma barreira, há determinadas coisas que te impedem de frutificar. Mas será que aquele lugar ali não é o lugar de você aprender, de estar se preparando e de estar de pouquinho em pouquinho ali frutificando, né? Não sei qual foi o episódio que você usou uma metáfora de que às vezes você está no trem-bala e vai parar daqui a 100 metros e o outro tá na bicicletinha e vai fazer a caminhada toda, vai chegar na outra cidade. Uhum. Então, às vezes é isso. Às vezes é você tá na bicicletinha ali devagar, colhendo fruta aqui, né, descansando, pensando foi no programa de descanso.
descansando, né? Sim, dos Aprendendo. dias de ir para o Senhor. Isso. Aprende um pouco, descansa um pouco, recebe um não aqui, né? Vê um aprendizado novo ali, vê uma oportunidade, vai, prega, aprende, vai nessa caminhada devagar que você vai chegar longe. E às vezes o cara vai no trem bala a 100 mil por hora e para ali na esquina. Pô, Uhum, frutificou a milhão, mas uma semana. E uhum, na outra já parou, já caiu, já fracassou. uhum. Todo mundo tem esses processos na vida, então é por isso que a gente fala pra você assim, se é o objetivo frutificar melhor, ok, ótimo. Vamos tentar validar essa sua decisão de alguma forma. E se não é pra frutificar, mas se é alguma coisa de ego seu apenas, aí talvez você deva refletir melhor na sua decisão. Minha opinião. Não, então, eu concordo em parte, né? Tem sentido pra caramba no que você disse, mas quando eu digo no sentido que eu falei, é que a gente não necessariamente precisamos, às vezes, aprender, né, nessa questão da maturidade que eu Uhum, disse, de, pô, realmente nós nunca estaremos 100% maduros, estaremos sempre aprendendo com alguma coisa e tal. Mas nem sempre nós precisamos aprender com os nossos erros. sim. A gente pode aprender com algumas experiências que a gente viu de pessoas próximas. Claro que, por exemplo, a pessoa nunca teve experiências próximas. Aí é o Tá, é. caso que você falou aí. Beleza. Pô, o cara vai errar mesmo. Os jovens, por exemplo. O Uhum. jovem vai ter situações ali que ele nunca vivenciou e nem viu ninguém passar por aquilo. Então, realmente, ele vai quebrar a cara. É. Eu digo no sentido de sermos maduros, de, pô, eu nunca passei por isso, mas eu já vi fulano passar. Aham, de E mudança de igreja aí no caso, então. Fala aí. Dá uns exemplos aí pra gente poder se por situar. exemplo, eu percebi que alguém da minha família, que é cristão, saiu da igreja, vamos lá, brigado, Aham. e foi para uma outra igreja e lá ainda não fluiu. Por que não fluiu lá? Porque ela saiu com o coração machucado aqui e ela não tratou essa ferida lá, entendeu? Então, ela nem resolveu o problema dela aqui e não está frutificando lá, por exemplo. Então, assim, saiu no time errado. Tinha que Uhum. ter tratado aqui a ferida e pelo menos sair com a atadura, sair com alguma coisa que mais ou menos Uhum. consertado para ir para lá. Então, não está produzindo lá, não resolveu nada lá, está lá só por ir, mas também lá eu não volto, isso aqui, aquela questão do egão mesmo e tal. Uhum. E eu vi tudo isso e aconteceu a mesma coisa comigo. E eu, Uhum. poxa, eu preciso ter a maturidade de falar assim, pô, se eu seguir esse caminho, talvez não vai ser legal. Então eu acho que eu preciso tratar um pouco isso aqui, eu vou resolver o problema aqui. É. Não estou mais satisfeito por aqui, não dá para ficar, mas eu preciso resolver, entendeu? E nesse resolver, talvez nessa questão do frutificar, eu tenha acabado de montar ali a minha horta, né? E eu preciso pelo menos deixar a minha horta ali em ordem, né, florescendo ali, que outras pessoas continuem cuidando para eu Uhum. poder sair, entendeu? Sim. Então, se eu sair no time errado, eu vou sair, ninguém vai olhar a horta, eu É. saí machucado e eu não terminei ali, É, ah, resolver os. entendeu? Então, eu acho que Aham. a gente precisa parar um pouco e falar assim, como assim? Deixa eu tentar extrair história de algum lugar. Não tenho nenhuma referência, eu vou sair de impulso. Ok, não tem jeito. É. Depois você vai sofrer algumas consequências? Não sei. Mas se for sofrer, Deus estará contigo sempre. E Sim, isso que é. você falou, legal É. demais. Mas eu digo de que, poxa, às vezes a gente já até teve experiência ou teve experiências próximas e mesmo assim somos imaturos em tipo não pegar aquilo como experiência, porque isso sim é errar o alvo, Uhum. né? Você saber o caminho, sabe o que você quer, mas eu vou prosseguir, e, sabe? É. Então, tipo assim, meio que eu dei mole. Eu uso uma analogia assim da namorada. Teve alguns filmes ou algumas conversas que eu tive com amigos e amigas Hum, que sempre falavam assim: poxa,
Se alguém tá namorando com uma outra pessoa, vamos supor, o seu primo tá namorando com uma menina, só que ele larga essa menina pra ficar com a Marianinha. Uhum. Aí Marianinha e seu primo estão formando um novo casal. Uhum. O que que garante que o seu primo não vai largar a Marianinha pela Julianinha? Uhum. Porque, tipo assim, a pessoa que fez uma coisa por impulso no momento, trocou uma por outra no momento, o Uhum. que que garante que não vai trocar uma por outra num outro momento? Uhum. É um pouco esdrúxula essa analogia, mas Uhum. se aplica em termos também nesse caso. Uhum. Se você troca de igreja por impulso do nada, o que que te garante que depois você vai seguir a voz de Exato. Deus e Exato. ficar, apesar dos problemas, Exato. entendeu? Exato. Que a gente pensa assim, não é só de vida boa, bonança e prosperidade que a gente vai viver dentro Claro. da igreja ou em qualquer Claro. lugar. Vai ter Claro. momentos ruins, vai ter Claro. problemas, vai ter às vezes discórdia, às vezes, Uhum. né? Por mais que na Bíblia fala que a gente não deve viver em discórdia, em Uhum. confusão, em Uhum. gritaria, nada disso, Uhum. principalmente dentro da igreja. Mas existem momentos em que vai haver confronto de ideias, né? Uhum. Pensamentos oponentes. E normalmente, falando até sobre isso, normalmente são coisas que não estão relacionadas, e aí é por isso que eu falo da importância dos frutos, normalmente não estão relacionadas com frutos do Espírito. Normalmente Uhum. estão relacionadas à formalidade da igreja. Sim, sim. Então, quando começa a ter problemas em relação à formalidade da igreja, aí você tem que ser frio para falar, entendeu? Uhum. Frio e falar, tentar falar sem causar dano algum, mas se causar também saber pedir desculpa, mas saber lidar com Se expressar. o que é formalidades, regras da igreja e o que são frutos espirituais. Uhum. Você sabe dividir isso muito bem, você consegue lidar minimamente com as situações da sua igreja. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas entram em colisão e acabam quebrando vínculos por causa de formalidades, Uhum. entende? Uhum. Se você entende que formalidades não estão no bojo do que Deus mandou para nós como ordenança, que é ir de pregar o evangelho, Uhum. a gente começa a meio que, ó, tá, isso aqui não é a minha obrigação como cristão. Então eu não preciso fazer. E se eu não fizer, eu não vou estar descumprindo nenhuma regra bíblica. Então eu Uhum. posso simplesmente falar, não, não quero isso. E me abster. Ou então, não, a minha visão é essa, mas se todo mundo quiser, podem fazer. Eu não vou fazer, mas ok. Em relação a formalidades. Agora, em relação a pregar o evangelho, aí não, aí tem que ser uma vontade minha própria de Uhum. fazer isso, de frutificar, de levar a palavra, de fazer com que as pessoas conheçam Jesus, de ajudar alguém, de levar amor. Uhum. E aí, e por aí vai. A gente tem que ter a consciência do seguinte, cara. Nós estamos em um mundo rodeado por pessoas. E quando se trata de pessoas, são opiniões diferentes, são É. pensamentos diferentes. Uhum. Então, cara, vai haver diferenças de ideias, vai haver colisões. A gente tem que a gente precisa aprender a lidar com essas coisas Uhum. sem um desgaste maior. Sim. Vai haver um desgaste, sim, mas a gente tem que tentar lidar com isso muito bem, Sim. porque senão você literalmente vai virar um crente macaco. Qualquer coisinha, vou sair da igreja, vou para outra. É o que você falou na sua Uhum. analogia. O teu primo lá vai para outra, vai para outra, vai ficar indo de um em uma, porque, tipo, sabe? Tirando a parte que a gente falou aqui que mudou de igrejas por conta de mudança de endereço e Sim. tal, cara, eu não vou falar a igreja aqui, mas para não dizer que eu nunca saí de uma igreja por motivo de não é, mudança, né, de Uhum. endereço, nós saímos de uma igreja e fomos para uma outra por conta de aí quando eu te falo que é lance de maturidade, por conta de poxa, cara, eu deixei de ir para a igreja 4 domingos, um mês sem a igreja.
Uhum. Ninguém me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ninguém se preocupou comigo. Uhum. Ninguém me visitou. Uhum. Eu mudei de igreja. Tipo assim, É uma situação que você viveu mesmo? Ah, tá. vivenciamos. Ah, tá, entendi. Então, tipo assim, nós, né? Nós, Aham. Você já tava já respondendo não só por si, mas como sim, família. família. Nós ficamos um mês sem a igreja e ficamos mais, sei lá, 3 meses sem visitar outras igrejas. Uhum. E nesse período de um mês, o primeiro mês, aliás, não tivemos, né, visita e interesse nenhum, entre aspas, da igreja, tipo, tá faltando e tudo mais, nananana. E a partir daquele primeiro mês, a gente falou assim, cara, não estamos mais lá. Porque se um mês nós não fomos notados, né, se não notaram a nossa ausência, é porque nós somos, somos importantes. Uhum. E beleza, a partir de hoje nós não estamos mais lá. Uhum. Também não vamos lá conversar também não, dizendo que estamos saindo não. Não vamos mais, Uhum. nunca mais. E aí nunca mais voltamos na igreja. Uhum. E aí eu te falo, imaturidade, cara, da minha Uhum. parte. Uhum. Eu te falo, por isso que Hoje em dia você. eu falo, cara, Uhum. imaturidade. Como é que eu vou deixar de ir pra igreja só porque, não me notaram? Criancice da minha parte. Uhum. Tipo assim, ai, não olhou pra mim o amiguinho não me notou aqui. Eu acho. Então, Uhum. assim, hoje, com a minha experiência, com a minha maturidade, digamos assim, eu não sairia da igreja só porque não me mandaram uma mensagem, só Sim, porque. sim. Pô, bobeira, cara. Por outro lado, pode ter sido, às vezes, uma forma de Deus te falar, não, vai, muda de igreja. Né? Na tua imaturidade, pode ter Deus falar assim, não vou tocar em ninguém para falar com ele mesmo durante um mês e vou deixar o Marcelo livre para ele escolher outra igreja. Pode ter sido também, entendeu? Não sei. Não sei. Mas assim, hoje eu não, Mas não, não você, tomaria essa eu atitude. sei, hoje você não tomaria atitude, mas você vê na sua vida coisas que você é hoje e influenciaram quem você é, sua formação como pessoa, pensador, as experiências que você viveu, sendo, continuando na sua vida sem que essa escolha tenha sido tomada? Vamos supor assim, anula essa escolha da sua vida, anula esse momento em que você fez essa escolha, Uhum, e aí anula essa outra igreja que você foi. uhum. Você nessa nova fase não viveu experiências, momentos que foram marcantes, que tornaram você uma pessoa diferente, mais evoluída, experiências que te marcaram de uma forma assim, isso eu não posso fazer nunca mais, ou isso aqui é muito bom. Cara, eu penso mais, eu até pensei nisso. Uhum, Eu penso mais que eu. Talvez hoje eu não estaria nessa igreja, tá? Hoje. Mas se eu tivesse ficado o período que eu estive na a igreja após que eu fui, uhum. nessa que eu saí, eu acho que eu teria vivido experiências bem melhores. 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 Mas as experiências, é isso que eu tô te falando, as experiências ruins também não te marcaram de uma forma que você pudesse olhar pra trás e falar assim, cara, isso aí me marcou e eu não vou fazer isso nunca mais. Sim, sim. Sem sombra de É porque eu já dúvida. conheço a tua história, então eu já sei os lugares, Entendeu? os lugares que você tá falando. Então, assim, Então, assim, eu acho que realmente talvez não tenha sido uma boa escolha, uma escolha de, né, repentina, de impulso, mas às vezes fez bem. Às vezes olhando assim pro passado, você fala assim, aprendi, errei, vacilei, não, mas fez bem de alguma forma. sei lá. Eu não diria que fez bem, não. Tanto é que você hoje tem esse momento pra contar, fala assim, poxa, Sim, não, faz parte da história, mas assim, é o que eu te disse. Eu acho que se eu tivesse onde eu estava lá atrás e tomei uma decisão não pensada, digamos assim, uhum, eu acho que eu teria trilhado caminhos melhores. Eu trilhei caminhos assim, com pedras,
caminhos assim. Não vou dizer que, pô, nessa trilha eu não tive uma boa vista Uhum. de, sabe? Eu vi, mas a trilha foi bem cansativa, sabe? Foi bem cansativa e tal. Eu acho que se eu tivesse. Segundo você mesmo me contou sobre esse lugar, você ficava a posto todo dia, né? Sim, Entre sim, aspas. sim. Então, tipo assim, se eu tivesse ficado onde eu estava, eu acho que eu teria tido uma experiência muito melhor, Mas calma. mais calma, mais tranquila, ah, sei lá, até em termos de, de, de intelecto mesmo. Será? Sim, sim, sem sombra de dúvida. Sombra de dúvida. Pensaria muito mais. Eu pensaria muito mais. Sem sombra de dúvida, cara. De boa. Eu já parei. Eu já pensei nisso várias vezes no Uhum. carro. No Uhum. carro. E tipo assim, cara, uma igreja assim, boa, igreja legal e tal. E que, tipo, eu saí assim porque não me visitaram, sabe? Porque não me sentiram a minha falta. Mas assim, Ah, bobeira, cara, bobeira, sabe qual hum. é? Então, assim, Se fica a você fosse num reflexão. psicólogo, talvez ele iria questionar se você já não queria, antes de tudo, sair da igreja só porque você queria mesmo. Ah, não sei, cara. Porque, tipo assim, dizer que só porque eles não te ligaram durante um mês não é um único motivo, talvez, pra você ter saído. Talvez existiram outros motivos que você psicologicamente botou a culpa só em e eles não terem te ligado pra você falar assim, Esses ah, motivos precisariam ou estão, sei lá, bem ocultos, porque eu não consegui achar. então fecha os seus olhos, imagina uma Valeu, cachoeira. valeu, valeu, valeu. Eu quero mandar um abraço aqui pro Whindersson Nunes. Tem um vídeo dele disso, cara, muito bom, cara. Ah, vai Muito lá. bom. Acho que não sei o nome, acho que é psicólogo. Ah, é de psicologia, tá? Pô, muito bom esse vídeo dele. Sei que era de igreja. Tem vídeo dele sobre igreja, né? Não, mas esse do psicólogo aí é maneiro. Mas é isso. Então, assim, a minha reflexão, baseada no que eu vivi, é o seguinte, cara. Pensa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ora, vezes. Ora, conversa com outras pessoas, pede entendeu? aconselhamento. Exato, exato. Ninguém vai, tipo, tomar boas decisões sozinho. Isso a Sim, gente pode garantir pra você. sim, Você não vai tomar boas decisões sozinho. sim. E mais, outra coisa que eu queria falar. É muito bom que as pessoas tomem decisão como família, né? Uhum, Lembra que a gente estava falando da sua história e você falou, não, a gente decidiu de uma tal forma. Quando você toma uma decisão como família, é muito diferente, é muito mais responsável, entre aspas, né? Tem uma responsabilidade maior, vamos botar assim, uhum, do que você tomar uma decisão por si só, sozinho. Aí eu sozinho vou sair daqui para ali. Tô sozinho, não vai influenciar ninguém, ninguém vai se incomodar, só eu mesmo que vou sair daqui, vou passar aí ali e acabou. É uma coisa. uhum, Agora, quando você começa a pensar como família, é muito importante, muito diferente. Porque é importante que a família esteja indo junto à igreja. Isso é uma uhum, coisa que a gente precisa uhum, pontuar e colocar aqui. Cara, jamais deixe, né? Por mais que talvez seja pesaroso para você, não deixe, é um conselho meu particular, não deixe que a sua família fique dividida, um indo num lugar, outro indo em outro lugar, outro indo em outro lugar. Por mais que alguém tenha que abrir mão de alguma coisa, tentem ir na mesma igreja, porque, cara, é mais fácil você cultuar e congregar como família do que sozinho. Eu conversei uma certa feita com um amigo em comum nosso, que é o Rômulo. A gente estava Ah, conversando sim. Um sobre. abraço, Romo. A gente estava conversando sobre exatamente sobre isso. Eu falei assim, cara, Aham. qual que é a minha preocupação? E aí, já que você tocou na questão da família. É, você já viu alguma árvore que ela fica em bom estado em termos de as flores bonitas e tal, sendo tirada de um lugar para o outro toda hora? Não, né? Ela precisa ficar no lugar e ela cria raízes naquele lugar. Isso não é um conselho de tipo assim, cara, onde você está hoje, morra ali. Não é isso. Não, não é. Não é isso.
Mas a importância de você criar raiz é demais, porque assim, por exemplo, eu tenho minha família, eu tenho 2 filhas, e tenho minha esposa e tal, a gente frequenta a mesma igreja. Poxa, na igreja que eu tô hoje, que nós estamos hoje, a minha filha mais nova, por exemplo, chegou novinha, 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 pô, Uhum. nem falava direito e tal. E aí você vai vendo a tua filha crescer, a que era criança hoje já é adolescente, a que era bebezinha já tá criança e tal, se enturmando e crescendo naquele local, e tu vê que vai criando raízes, vai, sabe? Eu acho isso válido demais. Uhum. É muito importante você criar raízes, e principalmente quando você tem criança, Uhum. sabe? Porque assim, imagina você tá trocando de escola da tua filha o tempo inteiro. A filha Uhum. tem uma hora que ela fica meio, por mais que o conteúdo seja o mesmo e tal, mas a questão da comunhão, a questão do aprendizado Sim. ali e tal, eu acho isso muito importante. Mas eu vou botar um mais Vai, entra, no seu coisa. entra no mais. Mas às vezes seja saudável uma troca. Às vezes o terreno seca e a árvore vai morrer se ficar ali. Então, às vezes tem que. Sim, mas aí seria um caso bem extremo. Eu digo, Então, mas aí que tá. por isso que eu falei que não é Decisões. uma regra, não é uma regra de tipo assim, você vai plantar ali e vai morrer ali. Decisões Mas, dessa forma precisam ser tomadas com cuidado. Esse é o ponto. Serem estudadas, serem vistas não só por uma pessoa, mas por mais de uma, com aconselhamento e tudo mais. E, vamos dizer assim, volta a falar. Você tem que pensar no como você vai frutificar melhor. Esse para mim é o ponto chave, né? Às vezes as pessoas mudam de igreja porque aqui é mais legal o culto, uhum, entendeu? Mas, cara, será que por ser mais legal o culto, eu vou necessariamente frutificar melhor aqui? Esse foi o meu questionamento. Uma determinada vez a gente mudou de igreja, foi a única mudança que a gente fez de igreja. A gente ficou durante um tempo visitando outros lugares, visitando. E nessas visitas a gente via muito isso. Muitas igrejas elas têm um foco às vezes de receber pessoas de um determinado estilo só, certo? uhum, Às vezes você é um pouco mais velho, você já não se sente confortável naquela igreja. Às vezes você é um pouco mais novo, você já não se sente confortável naquele meio. Existem igrejas com esses perfis. uhum, Igrejas mais velhas, igrejas mais jovens, igrejas mais modernas, igrejas mais antigas. É super válido que haja isso. uhum, Só que às vezes você se sente bem num determinado tipo de culto, uhum, ok? Se uhum. sente abraçado, o culto te agrada, tudo é legal, tanana. Só que você para pra pensar assim: como é que eu vou frutificar aqui? E aí tem que ser um lado racional teu falando. Entende? Como é que eu vou produzir alguma coisa aqui? Às vezes, tem igrejas, cara, que eu me vi entrando assim e falo, cara, eu vou ser só mais um aqui no banco. Uhum. Vou ficar aqui eternamente. Por mais que eu saiba fazer isso, fazer aquilo, ou tenha um ministério em determinada coisa, eu vou ficar sentado ali no banco, velho. Por exemplo, às vezes você é. Dá um exemplo assim. Você é músico. Show de bola. Teu melhor é ir para a igreja tocar, cantar, produzir música e arte na igreja. Certo? Uhum. Certo. Cara, às vezes você vai numa igreja e a música toda é profissional. O que você vai fazer numa igreja dessa? Você não vai ter chance nem de colaborar em nada. Porque todo mundo ali é músico contratado. A Uhum. banda inteira é profissional. Você não vai participar. Então, você não vai servir ali naquele lugar. Tá entendendo? Sim. Você talvez aprenda muito, talvez vá ver muita coisa, vai ver muita coisa, mas você pode ir visitar e aprender do mesmo jeito. Você não precisa ficar membro ali, você pode ir visitar uma vez ou outra e da mesma forma tá aprendendo. Mas esse que é o ponto. Por quê? Porque você vai estar meio que enraizado numa outra,
E aí você vai arrancar as raízes dali e vai ali só porque o culto é legal. Só É, que você vai ter essa percepção depois que você já tiver ali um tempo. E aí você vai ver que você não tem espaço, você não tem como produzir. O que que você vai fazer? Quando as raízes começar a entrar no solo e você vê que não vai ter, não tem proteína naquela terra ali que você não vai produzir, você vai precisar arrancar de novo e ir para outro lugar. E é esse arrancar que eu não acho saudável. Entende? Então, é o que você falou, é mais fácil você ficar aqui enraizado aqui mesmo, gostando desse modelo de culto aqui, e você ir aqui só para visitar, só pra do que aprender e tudo mais. você arrancar as raízes de um lugar e ir para o outro só porque você gostou do formato do culto, mas que ali você não vai. E daqui a pouco você vai se ver arrancando ali as raízes de novo e indo para outro lugar. E daqui a Sim. pouco, volto a dizer, você vai virar um crente macaco, pulando de galho em galho. Então, é essa a minha preocupação de ficar pulando de lugar em lugar e não ficando, não enraizando em lugar nenhum. Não que talvez seja a regra É. enraizar. Não, mas pelo menos, pô, Não, principalmente que você fala em família, você tem que pensar. Tem que família, cara. pensar Você não em. pode. Pô, será que vai ser legal eu É. tirar os meus filhos daqui e ir pra ali só porque meu eu, gostou do cultinho ali, maneirinho e tal? Pô, mas, Uhum. sabe? É. Então, resumindo, velho, a gente precisa pensar duas, três, quatro Sim. vezes. Vamos Quando a gente tá pensar. falando como membros que somos réis mortais de igreja, Sim, sim, né? Quando a gente fala de ministério, aí a gente não quer nem pontuar nesse sentido aí. sim, sim, sim. Inclusive, já aconteceu comigo mais de uma vez, né? Por causa de ministério, das pessoas chegarem pra mim pra falar assim: pô, vou trocar de igreja. Tô saindo daqui e tô indo pra outro lugar. Essa é uma experiência bem legal, bem legal de se ter. Caramba. Tipo assim, tranquilão, tô aí, parti. É, já aconteceu mais de uma vez comigo, mais de uma vez. E as pessoas falam até num sentido de buscar conselho. Buscar conselho. Caramba. Pra conversar, pra perguntar e tudo mais. Pra mim, essas foram experiências muito legais sempre. Sempre que alguém chega pra mim perguntando uma coisa assim, desse tipo, ou informando, pra mim sempre foi muito legal. Porque é um momento que você tem de trocar uma ideia com a Sim, pessoa sim. num nível assim, pô, legal, me conta sobre a sua vida. Uhum. O que que você tá pensando, tal. Não sobre a mudança, não que você desgosta, entendeu? Eu nunca converso sobre isso. Ah, mas o que que você viu que de errado aqui? Nunca, É. não gosto de falar isso. Mas de perguntar pra pessoa assim, não, mas como que você espera trabalhar e como é que vai ser lá? O que que te levou a Quais isso e são qual a as tua suas. Não, expectativa? não, o que te levou eu nunca pergunto. Eu gosto de perguntar quais são as suas perspectivas. Quais são É. as perspectivas? Tá. Aí a pessoa fala, ah, não, porque, pô, vou fazer isso e aquilo, vai ficar mais. Ó, pô, legal, cara, pô, que Deus te abençoe. Que Uhum. seja tudo isso aí que você tá imaginando e mais um pouco ainda. Uhum. Eu acho o mais importante é isso, cara. Produzir frutos, ir crescendo, ir expandindo. Às vezes é necessário, tá? Eu mudei muito poucas vezes de igreja, Marcelo também mudou muito poucas vezes de É, igreja, poucas vezes. mas eu digo que assim, às vezes é necessário e às vezes é muito saudável esse tipo de mudança. É. Agora, eu fiz a abertura falando de se eu vou trocar de igreja e não vou trocar de igreja por enquanto. Não, eu digo em termos de saudável, às vezes você precisa, pela questão do saudável, porque às vezes ali você já não encontra mais naquela terra proteína, tua planta tá morrendo, e, É, e, e aí você realmente precisa, né, como um bom jardineiro, como a galera da agricultura, pô, essa planta aqui não tá legal, deixa eu trocar ela daqui, mudar a terra dela, colocar em outro e lugar. lembrando que o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Quando lança esses nozes e, e precisamos que um só não precisa ter fé, mas que vários tem que ter Tem que ter fezes. várias fezes. Aí, meu irmão, aí já desanda tudo. Não, Isso, mas isso aí, para dizer que voltando aí chegamos ao que, final do falando episódio. sério, Jesus é o jardineiro e então ele que vai saber onde que você pode frutificar melhor, só ele.
Sim, Só ele que vai sim. saber onde que a gente vai frutificar melhor. E eu acho o seguinte, cara, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, a questão da prova, de pedir prova a Deus. Deus, eu tô com desejo disso aí, mas me dá, Sim, me sim. dá resposta. Eu preciso de provas de que o Senhor está comigo nessa decisão, que às vezes é uma decisão, como eu É, disse, imatura, é. decisão que não é a hora ainda, que você precisa Uhum. passar por aquilo, que às vezes você está querendo sair porque está passando por aquilo, mas você precisa passar por aquilo, é uma Precisa. experiência É. para você. Mas você quer sair no meio da tua experiência, então você não vai completar aquela prova que você está passando, e você vai ser reprovado naquela É. prova. Entendeu? Então, assim, você precisa pedir confirmação a Deus se isso que está A fazendo prova é pra você ou a prova é pra que você saiba que Deus tá falando? Não entendi. está passando pela prova e você precisa ser aprovado naquela prova. Ah, entendi. Entendeu? Então, se você sair no meio da prova, você não vai ser aprovado. Ah, tá. Eu Entendeu? entendi de primeira que você estava falando que você deve pedir a Deus para que te prove se você deve fazer isso ou não. Também, Tinha entendido isso. também. Desculpa. Então, só para finalizar, você que está pensando em sair da sua igreja, irmão, saia ou não, pensando antes. Pensa antes, né? Pensa um Pensa pouquinho bastante. e tal. Ah, não tá mais saudável, não dá mais, não sei o quê. Ok, tranquilo. Eu não vejo uma mudança de igreja como um pecado. Ah, não. É. Ah, é pecado, vou sair daqui, vou estar pecando. Não, meu irmão, tranquilo. Entendeu? Não é pecado e você pode. Tranquilo, É. tranquilo. Mas o que a nossa preocupação é com você. Sim, sim. Então, Isso estar saudável em você, pra você não ficar doente nessas mudanças, entendeu? De repente você vai ficar doentão depois de ficar, "Oh, caramba, não tô legal aqui. é. Não era pra ter saído." Porque você tem que criar uma identificação. O importante da história, às vezes, é criar uma identificação. Às vezes não, sempre. Uhum, Sempre é você criar uma identificação, criar Por isso que a gente se reúne em locais, né, cara? uhum, Porque um local te dá já a identificação, né? uhum, O templo, ele não tem nada de importante, mas ele te dá uma identificação de uhum, onde você vai, né? Dos dias que você vai. Ele te dá uma disciplina, inclusive. As pessoas que te cercam ali também te moldam de alguma forma, vão criando vínculos de amizade que são importantes, que devem ser considerados, que devem ser valorizados. uhum, Então, isso tudo vai criando em você, gerando em você uma identificação. uhum, E assim, normalmente as pessoas mudariam por se ver muito diferente do grupo que estão. uhum, E, na verdade, até, inclusive, falando aqui minha experiência em muitos casos. Muitos casos eu decidi ficar e tenho decidido ficar, em muitos casos, por eu ser tão diferente dos outros. uhum, Às vezes eu sou tão diferente dos outros que eu me vejo importante tendo essa visão uhum, diferente, entendeu? Às vezes a minha visão é tão diferente que é importante para que, sei lá, alguém pense de um modo diferente, alguém possa abrir a visão, uhum, para não ser sempre uma orientação só, mas talvez uhum, ter várias perspectivas e tudo uhum, mais. uhum, uhum, Então eu vejo isso como muito saudável e válido. uhum. Mas, antes de finalizar, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você que está nos streaming de áudio, ouvindo aí, né, aí com seu fonezinho de ouvido. Cara, vai lá nas nossas plataformas lá e conta a sua experiência. Cara, eu sou uma pessoa que troco de igreja o tempo inteiro e a minha experiência é essa. Eu gostaria muito de ouvir, porque assim, nós estamos é, numa situação em que a gente não teve muita experiência disso, né? E Não, tem gente que tem experiência demais, Chagão. é E eu verdade. gostaria muito de ouvir essa galera, Uhum. porque eu queria entender um pouco sobre isso, sabe? Uma vez que eu não vivi muito isso. Então, Uhum. assim, eu gostaria muito de ouvir. Você que tá no YouTube, deixa nos comentários aí, cara, eu passei por isso. Foi assim, eu saí por conta disso. E, ou não, eu saí com uma perspectiva e cheguei lá era exatamente isso, ou não, cheguei lá, era totalmente. Cara, eu gostaria muito de ouvir você. Então, Uhum. conta aqui nos comentários, que vai ser legal demais Vai ter ser. essa troca de experiência, né? Vai ser bom demais. Show de bola. Então, conto com vocês aí. E
como a gente não teve tanta experiência, acho que chegamos à reta final. Acabando. Porque já teve situações, a gente tem tanta experiência sobre o assunto que a gente já falou quase 2 horas aqui Mas já tá bastante tempo, hein? Que estamos falando. Então, mas aí, como a gente não teve tanta experiência assim, a gente traz só a experiência dos outros, poucas experiências nossas E e uma visão geral aí uma visão geral do que é isso. Mas é isso, pessoal. Valeu, obrigado por terem ficado conosco É até isso. agora. E, Thiagão, irmão, até mais ver, brother. Até mais ver, não. Vamos trocar. Vamos sair. Valeu, Vamos para uma brother. outra denominação. Vamos para uma seita. Seita Vamos não. mudar de crente pode pra evangélico pode.